Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Apesar da derrota sofrida para o Internacional no último final de semana, o Vasco conseguiu demonstrar uma evolução notável em seu setor ofensivo, principalmente se comparar com o jogo anterior a este do Internacional, onde o Vasco esteve sendo derrotado para o seu rival carioca Flamengo. O time conseguiu apresentar um maior volume de jogo e finalizou inclusive por mais oportunidades em relação ao adversário nesta partida em questão. No entanto, mesmo com essa melhora, o resultado negativo prevaleceu, enfatizando a importância dos pontos conquistados. Para este jogo, o técnico Maurício Barbieri ousou um pouco mais e usou o atacante jovem Ryan, que teve a felicidade de, na primeira partida como titular no Vasco, já balançar as redes como centroavante. O jogador conseguiu distribuir um pouco mais as jogadas, pois estava conseguindo sair da área e acompanhar tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, dando uma dinâmica a mais para o ataque do Vasco. Foi desta forma, justamente abrindo para o lado direito, que o jogador conseguiu achar o espaço para marcar o seu primeiro gol. Mesmo após todas essas questões abordadas em relação ao volume de jogo do Vasco, o número de finalizações, a equipe só conseguiu demonstrar isso após estar atrás no placar, pelo placar de 2-0 contra o Internacional. Após isso foi que o Vasco conseguiu demonstrar um pouco mais, aí já era bem tarde. O técnico Maurício Barbieri falou um pouco mais sobre esta partida. Abre aspas, acho que foi um jogo que a gente conseguiu ter um bom rendimento. Conseguimos superar este adversário que é um bom time em alguns momentos do jogo, mas não conseguimos transformar estas oportunidades em resultado. Os 2 gols foram muito cedo e condicionaram bastante. Os atletas demonstraram uma mudança de postura bastante bacana. Foram aguerridos, lutaram e buscaram também um resultado que não pôde vir. Fecha aspas, disse ainda o técnico do Vasco ao falar sobre esta partida diante do Internacional em Porto Alegre. O Vasco ainda teve nos minutos finais uma grande oportunidade com Lucas Piton, bola defendida pelo goleiro John, onde o Vasco primeiro acertou a trave com Gabriel Peck e logo depois perdeu essa chance com o lateral Piton, que desperdiçou uma chance claríssima de gol. A torcida do Vasco já não coloca confiança no seu atual técnico há bastante tempo e por isso pede incansavelmente a troca do comando técnico. Ainda nos últimos dias, o mercado em relação a treinadores mudou bastante. Isso porque algumas opções que estavam em trabalho passaram a estar livre após algumas mudanças. Para o torcedor vascaíno, Maurício Barbieri não conseguiu fazer essa equipe jogar da forma que pretendia. E por isso, a torcida cobra que a mudança seja feita o mais rápido possível neste comando do Vasco, já que cerca de 25% do Campeonato Brasileiro já foi jogado e o Vasco permanece na parte de Z4. Um dos nomes que foram pedidos de forma mais constante, principalmente após estar livre no mercado na última semana, foi o português Carlos Carvalhal. Ele deixou a equipe do Celta de Vigo ainda no último dia 9 e está livre no mercado para assumir o trabalho que preferir. O técnico de 57 anos de idade inclusive já foi especulado em equipes do futebol brasileiro. Ele é bem experiente e já treinou equipes como o Besiktas, o Sporting de Portugal, algumas equipes também do futebol inglês e esteve por último na Espanha, comandando o Celta de Vigo, onde passou cerca de 7 meses e teve 29 jogos por lá. Outro nome que também foi falado através dos torcedores foi o técnico argentino Eduardo Cudê. O técnico ainda no último final de semana decidiu por sair do Atlético Mineiro. É isso aí. Ele tomou a decisão e não ficará na equipe mineira para o restante da temporada. Mesmo com alguns nomes aparecendo na lista de técnicos livre para assumir um trabalho, a confiança da diretoria do Vasco atualmente ainda está com Barbieri.
A diretoria ainda mantém todo o respaldo e dá segurança para que o técnico consiga estar fazendo o seu trabalho da maneira, pois ainda acredita numa evolução. E você, torcedor vascaíno, o que acha disso? Acha que a diretoria faz certo em manter o técnico Maurício Barbieri mesmo com 10 rodadas e um aproveitamento baixo? Comente aqui abaixo qual que é a sua opinião em relação a esta decisão tomada para a continuação do comandante no Vasco. O Vasco terá mais do que nunca um longo período para estar treinando e buscando voltar à vitória. Isso porque a equipe acumula já 5 jogos com derrotas seguidas, resultados ruins e que fazem o Vasco estar na zona de rebaixamento ainda neste primeiro momento do Campeonato Brasileiro. O momento é bem desafiador e a torcida também sabe disso. Assim, mediante a chegada da data FIFA, o Vasco vai ganhar mais dias para conseguir treinar e também descansar todos os seus jogadores para uma sequência importante que terá no Brasileirão. 2 jogos em casa contra Goiás e também Cuiabá, adversários inclusive que se encontram neste momento na segunda parte da tabela, assim como o Vasco. Serão 2 jogos seguidos que o Vasco terá ao lado de seu torcedor. Será uma importante vantagem, pois caso o Vasco consiga 2 vitórias seguidas, conseguirá sair da zona de rebaixamento. Na atual situação do Campeonato Brasileiro, o Vasco vem sendo uma das equipes da Série A entre os 20 times que atuam nesta competição com maior tempo livre para estar treinando. Porém, os resultados não vêm vindo. São 9 jogos sem ver o que é uma vitória e assim o Vasco vai cada vez mais ficando um tempo considerável na zona de rebaixamento, algo que já vem preocupando há bastante tempo o torcedor vascaíno e que espera que esta mudança aconteça justamente nesses 2 jogos que terá em casa. O Vasco em São Januário nesta temporada de 2023 no Brasileirão também não vem nada bem. Disputou contra Santos e Bahia partidas importantes e também não conseguiu vencer e nem somar pontos nestes jogos citados anteriormente. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.